Você que está precisando de ajuda para se libertar de algo ou até mesmo sarar a sua alma de mágoas e feridas que você carrega do passado, convido você a participar do Seminário Sicar, um projeto que irá mudar a sua história. Dia 22, 23 e 24 de maio. Mais uma vez, estamos de volta. Mais uma vez, mais um pão de casa para a honra e glória do Senhor. Já queremos abençoar a sua casa, abençoar a sua família, que vocês sejam muito bem-vindos. Não esquece de compartilhar, de deixar o like, de comentar. Tudo isso ajuda a gente a fazer esse pão de casa aí, né? Prosperar, romper e dar certo. Exatamente. Começa já, irmão, agora. Você que tá chegando agora, você que tá assistindo esse live ao vivo, você já vai chamar os seus parentes. Arthur, chama todo mundo, chama a avó, chama a tia, chama os primos, chama todo mundo. E você chama todo mundo também. Faz como o Arthur tá fazendo, compartilhando, chamando os parentes, para que você possa nos ajudar a levar essa palavra para outras pessoas também. Um ensinamento, né, pastora, da palavra de Deus, né? Sim. Nós não estamos pregando um novo evangelho para você. Nós estamos pregando o que a palavra ensina. E eu quero mandar um abraço especial hoje para o meu filho Wesley, que ele me patrocinou com essa limonada suíça. Você pensou que era uma caipirinha, né, irmão? Misericórdia, tô liberto, tô lavado e remido. Mas é uma limonada suíça. Obrigado, Wesley. Ele trouxe pra gente aqui essa limonada. Pastora não quis, ele tá de dieta, mas a benção é grande. Só que não. Fala aí, pastora. Hoje, qual é o assunto de hoje mesmo? Nós vamos falar Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério. Esse assunto tem a ver com aquilo que nós estamos pregando todos esses dias. Nós estamos falando o quê? Você tem que ser filho, você tem que ser filho, e agora você tomou a posse que você é filho. E você, sendo filho, você tem a liberdade de filho. Então nós vamos falar sobre a liberdade, as suas vantagens e as suas desvantagens, os seus benefícios e malefícios, os seus perigos de ter essa liberdade se não for bem usada. E eu vou deixar aqui para vocês, então, para a gente iniciar, Hebreus 12, 7 fala assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Uau! Meu Deus, esse versículo é lindo! Eu amo esse versículo, irmãos. Amo todos os versículos da Bíblia, mas tem uns versículos que é chique demais. Olha, suportem as adversidades, é isso? Deixa eu olhar de novo. Ela vai aqui. conferir ali. Mas olha só. Suporte as dificuldades. As dificuldades. Por que dificuldades? A dificuldade aqui está falando sobre a correção de Deus. A dificuldade não como uma punição, mas como uma correção. O versículo está falando assim, porque Deus, ele corrige seus filhos. Né? E se Deus corrige seus filhos, é porque foi feito um mau uso da liberdade. E tem um versículo que fala que Deus corrige aquele que ele ama. Isso é muito forte também. Exato. Ele vai corrigir. Se ele te ama, ele vai corrigir. E Deus sempre trabalhou com amor, né? Tudo que Deus fez foi através do amor. Quando ele criou as leis, foi por amor. Amor à nossa vida, porque ele não quer que a gente erre, porque a gente vai sofrer se a gente erra. Se a gente vive um ciclo de vida errando o tempo todo, isso vai gerar o quê? Dor, dor, dor. E o Senhor não quer isso pra gente. Então, ele vai sempre puxar a gente pro centro da vontade dele. E muitas das vezes vem a dor, vem o castigo, né? Exatamente. Não porque Deus é mau, porque ele ama. Ele ama. Pessoal, rapidamente, deixa eu só me ajustar aqui. Eu quero mandar um abraço de primeira mão aqui pro Luan, parabenizá-lo, porque as meninas... Né? Domingo, sábado. Foi domingo agora. As meninas do Sub-15, do Flag, foram campeãs brasileiras. Meu, você tem noção, em São José dos Campos, nós temos um time campeão
do time feminino campeão brasileiro de flag. E na semana retrasada, se não me engano, o time misto foram bicampeão brasileiro. Que legal. Ó, merece. O menino tá voando, tá voando. Aí ele aprendeu paternidade também com a gente aqui. Aprendeu, foi né? curado. Aqui na casa de Maquir. Foi curado paternidade. Nós ensinamos algumas coisas pra ele. Deus deu umas experiências pra ele. Outra hora eu vou trazer ele pra contar pra vocês. Vamos lá. Falando sobre liberdade. O filho mais novo, pastora, teve liberdade. Muita. Total liberdade. Tanta liberdade que ele teve que ele junta tudo e decide ir embora. Mas que liberdade é essa? Né? Eu tenho liberdade para entrar na casa, para sair da casa, para ficar na casa, dormir na casa, comer, mas eu decido juntar tudo e ir embora. Né? A liberdade, ele decide partir. E a Bíblia vai deixar bem claro que nós somos livres. Nós não somos escravos. Eu já vou começar batendo, pastor, porque isso é um assunto que eu amo. Eu gosto desse assunto. Gente, quando eu falo que tem igrejas, eu não estou falando da sua igreja. Mas se você se identificar, desculpa, mas toma cuidado com igreja que tem pastores controladores. Pastores que te escraviza, pastores que suga, pastores abusador. Tá cheio por aí. Você não tá na igreja para ser abusado espiritualmente, escravizado. Você está ali para ser livre. Você tem liberdade para ser livre. Ai, pastor, se for assim, a igreja não cresce. Se for assim, o povo não tem comprometimento. Mas é melhor você ter poucos comprometidos servindo a Deus, porque são apaixonados em fazer o que fazem, do que ter 50 no seu ministério servindo a Deus, servindo por pressão e medo. Como eu falei lá no começo, pastor, o medo passa. O medo passa e a gente aprende a conviver com ele. A gente resolve o problema do medo. E quando passa, aí acabou. Então, cuidado. A Bíblia diz que nós somos livres. Deus não nos deu um espírito de escravidão, mas de liberdade e temor. Nós servimos a Deus porque nós temos liberdade e temor de Deus, pastora. E o temor de Deus é que faz a gente ser obediente. Não é ter medo de Deus, né? Ter medo do... Igual quando você respeita o seu pai. Você respeita tanto o seu pai. Eu gosto muito de ouvir o Thiago Brunet. Muito mesmo. Para mim, ele é uma inspiração a ser seguida. Da onde ele veio, aonde ele está, né? E ele costuma dizer assim que o que é o temor? E ele deu um exemplo. Ele falou que um dia ele estava na casa dele, sem camiseta, né? Ele estava ali na casa dele, normal, né? A pessoa tá com calor, ficou sem camiseta, estava sem camiseta. E de repente ele ouviu a voz do pai dele chegando. Quando ele ouviu a voz do pai dele chegando, ele correu para colocar a camiseta. Por quê? Porque é falta de respeito pro pai dele. A mentalidade do pai dele é falta de respeito ficar sem camiseta. Aí ele correu para colocar. Olha. Isso é o quê? O respeito que ele tem pro pai dele. Então isso é temer. Isso é temer, não é ter medo. É respeito. É diferente uma coisa da outra. Porque ter medo, a forma que a gente foi às vezes muito educado, se você não fazer o que é certo, você vai pro inferno. Não é isso que Deus quer. Deus não quer pessoas com medo. Quer que serve ele porque tem medo de ir pro inferno. A pessoa tá com medo, a pessoa só serve a Deus porque tem medo de ir pro inferno. Ao contrário, esses são os que temem, né? Os que tremem, na verdade, os que têm medo. Os que... E temer é diferente. Agora, não é muito mais aceitável você falar assim, eu sirvo a Deus porque eu quero morar com ele no céu? Não é muito mais aceitável? Você pode falar assim, não, pastor, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. Eu não tenho que ter medo de ir pro inferno. Eu tenho que ansiar o céu. Sim, é diferente. É diferente. Olha a situação do Thiago, né? Do Thiago Brunet. Vamos pegar esse como exemplo. Ele estava em casa, sem camisa. Certo? Quando ele ouve a voz do pai, ele corre colocar uma camisa. Por quê? Primeiro ponto. Porque ele respeita o pai. Ele não quer constranger o pai de vê-lo sem camisa.
certo? Mas se ele tivesse medo do pai dele, ele não colocaria a camisa porque ele não queria constrangê-lo, mas ele colocaria a camisa de medo de ser punido, porque do o pai ia chamar a bater atenção. nele. Meu pai vai me bater se ele me ver sem camisa, mas não foi esse o motivo. Não, até porque ele já é um homem casado, ele já tem os filhos dele, ele já é um adulto. Então, assim, ele poderia muito bem falar, aqui na minha casa sou eu que mando. Se meu pai... Se fosse o medo, ele ficaria. Porque então, agora eu tô na minha casa, passou o medo, na minha agora casa, quem manda sou eu. Eu tô na minha casa, que eu faço o que eu quero. Se meu pai chegar aí e ver eu sem camiseta, o problema é dele. Mas ele tinha tanto respeito pelo pai, e ele sabia que isso é uma coisa que desagrada o pai dele, ele correu lá. Então é diferente, né? Quando você entende isso, é diferente. Muito diferente. Então, assim, nós temos uma certa liberdade, pastora, que Deus nos deu. Não é uma certa, total liberdade. Deus nos deu toda a liberdade. Nós temos liberdade para... É o que eu falo na igreja. Eu falo, irmãos, aqui você tem liberdade para chegar a hora que você quer. Você tem liberdade para sair a hora que você quer. Você tem liberdade para orar quando você quiser orar. Você tem liberdade para jejuar quando você quiser jejuar. Tem liberdade para tudo, para tudo. O problema, pastora, é quando a liberdade ela é mal administrada. É o excesso. Ela pode ser bem usada. Eu tenho liberdade, eu uso ela com moderação. Mas quando essa liberdade, irmão, é mal administrada, esse que é o maior problema, que foi exatamente o caso do filho mais novo. Ele tinha liberdade para pedir pro pai, para falar pro pai, pegar o que é dele e ir embora. Né? E o interessante é que o pai dele, o pai desse cidadão, ele não tira do menino essa liberdade. Pai, dá o que é meu, que eu vou ir. O pai não impede ele de tomar essa decisão. Né? O amor do pai não é um amor controlador. Não é um amor possessivo, não é um amor doentio. O amor do pai é um amor que permite o filho tomar as suas decisões, a sua escolha. O filho, ele tinha o quê? Ele tinha uma liberdade real. Ele tinha uma liberdade que confirma, que valida, pastora, a filiação do pai, que ele tinha com o pai dele. Então, eu tenho liberdade, eu entro na casa do meu pai e eu sou filho, então eu posso pegar o que é meu e vou embora. Escravos não têm essa opção. Você nunca vai ver, que nós não estamos mais na época da escravidão, mas pela história que nós conhecemos, você nunca vai ver um escravo chegar na casa do seu senhor e pegar alguma coisa. E falar assim, tô pegando o que é meu e tô indo embora, queira o senhor ou não. O escravo, ele não tem escolha. O escravo, ele não tem opção. Ou ele serve ou ele serve. Se ele não servir, ele apanha. O escravo, ele não faz isso. Filhos fazem isso. Filhos tomam essa decisão. Então, o problema não é você ser livre. O problema é você aprender, você precisa saber usar essa liberdade com sabedoria. Porque uma vez sem sabedoria, ela vai te trazer problemas. Sem maturidade, ela vai te trazer problema. Né, pastora? Eu estava lendo aqui sobre temer, né? Temer a Deus. Perguntei para a IA, né? O significado. E incrivelmente parece ali, porque ela pega, né? Pessoas que falam sobre isso. E o primeiro que aparece ali é o Tiago Brunet falando, né? Ela pegaram sobre o que ele falou. E o que está falando aqui, ó, que ter respeito, temer a Deus é o quê? É ter um respeito profundo, reverência e admiração por sua santidade e soberania, levando à obediência e afastamento do mal. E não é um medo paralisante ou pânico, mas uma consciência que gera humildade, confiança e um desejo de viver de acordo com a sua vontade, sendo um princípio da sabedoria e um convite à intimidade com Ele. O temor ao Senhor é um princípio da sabedoria. Então, é a base de tudo. Muito forte, né? Muito forte, gente. Então, olha o que Paulo diz lá em Gálatas, ele vai falar o seguinte:
onde está o Espírito, aí há liberdade. E onde está o Espírito? O que Paulo vai falar, gente? Onde está o Espírito, ali há liberdade. Paulo, é a palavra que fala. Então nós temos a liberdade, nos foi dada. Agora sim, você consegue perguntar para si mesmo o que eu tenho feito da minha liberdade? Essa liberdade que Deus te deu. Deus deu para você ter liberdade em servi-lo, né? Em estar perto dele como pai. Essa liberdade, ela tem te aproximado do seu Pai Celestial? Ou essa liberdade, ela tem te afastado do teu Pai Celestial? Olha que interessante. Eu tenho liberdade para ir a hora que eu quero, mas eu tenho aproveitado essa liberdade para estar todo momento perto do meu pai? Ou eu tenho liberdade para falar assim, hoje eu não quero estar perto do meu pai. Amanhã também eu não quero, depois da manhã também eu não quero. Semana que vem também eu não vou querer. Porque eu tenho liberdade, eu não sou escravo, eu tenho liberdade, eu vou pra Caraguá, eu vou pra praia, eu vou pro litoral, porque eu tenho liberdade. Então ninguém tem nada a ver com isso, porque a liberdade é minha, eu faço dela o que eu quiser. Aí eu pergunto, você tá usando essa liberdade com moderação e sabedoria? Você usa a liberdade para se aproximar ou para se afastar? Você tem noção de que a liberdade, pastora, sem direção vira queda? Olha a consequência disso. A liberdade. Pega isso como frase para você pôr no seu status. Liberdade sem direção vira queda. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. De fato, faça o que você quiser, mas você vai cair. Você vai se ferir, você vai se machucar, você vai se tornar uma pessoa longe do pai. Foi isso que o filho mais novo teve. Ele teve liberdade total, mas ele não soube usar. Agora, a liberdade que Paulo fala, onde o Espírito está, ali há liberdade, essa liberdade, esse Espírito está falando sobre a sabedoria de Deus na vida de quem usa essa liberdade. A liberdade de quem não tem esse Espírito e a usa sem moderação é queda. A liberdade para quem anda em Espírito traz vida, leva para perto do Pai. Então, assim, qual é a sua liberdade? O que você tem feito com essa liberdade que Deus deu para você usar da forma que você achar melhor usar? Se Deus fosse cobrar você hoje, pastora, se Deus te cobrasse hoje, filha, o que você está fazendo com a liberdade que eu te dei? Estou gastando no altar. Eu estou gastando a liberdade no altar. Foi uma decisão, né, que eu tomei. Mas a gente vê que o filho pródigo, que é um exemplo de muitos filhos hoje, tenho certeza que muitos estão nos ouvindo e está até se comparando. Eu sou um filho pródigo. Eu já fui e não estou mais. Eu estava perto do pai, decidi me afastar. E muitas das vezes se afasta porque ouve muitas vozes, os olhos brilham, né, para o mundo lá fora. E isso aconteceu com esse menino. Eu imagino assim, por ele ser o filho mais novo, vamos colocar ali que ele tinha uns 16 anos. Será que eu posso chutar a Bíblia isso? Não fala, mas a gente pode usar Posso chutar? A Bíblia fala mais novo. Então, na lógica, o mais velho, que é o primogênito ali, que tinha mais direitos, né? E ele tinha menos direitos. E um menino de 16 anos, ele decide, então, talvez os amigos, né, começaram a chamar as amizades, no entanto que ele gasta dinheiro com os amigos. Sim. E quando o dinheiro acaba, os amigos vão tudo embora. A Bíblia fala sobre os amigos que ele tinha conquistado. Então, os amigos talvez falaram, vamos curtir um pouco, vamos sair desse ambiente. Nossa, que coisa chata. Você ficar só nesse ambiente aí, dentro da sua casa, com seu pai. Nossa, o que você vai ganhar com isso? Né? Então, acredito que ele foi influenciado ali, de alguma forma, através das redes sociais. Não tinha na época, mas ali a gente pode trazer para o dia de hoje. Foi influenciado ali pelas redes sociais, pelas amizades, e chamou ele para fora. Quando chama ele, aparentemente, ele achou muito louco. Claro, porque é carne, né?
A carne sempre vai achar prazer, novidade, né? novidade, o menino de 16 anos. Tudo que é novo é legal, entendeu? Então ele foi ali e se afundou. Só que quando ele viu que os amigos que estavam com ele já não estavam mais, porque os amigos só tinham interesse no que ele tinha, as mulheres que ele arrumou só tinham interesse naquilo que ele tinha, e de repente ele não tem mais o que comer, e ele olha para ele, para dentro dele e fala: o que que eu tô fazendo na minha vida? Eu tenho um pai. Só que assim, mesmo ele fez tudo de errado, ele ainda pensa: o que que eu tô fazendo na minha vida? Eu tenho um pai. O que que eu tô fazendo aqui, nesse ambiente? Então, a paternidade estava muito forte na vida dele. É o segredo, né? É o grande segredo. Então, estava muito forte dentro dele. Eu tenho um pai. Quer saber? Eu vou voltar. Eu vou chegar lá e vou falar. Vou pedir perdão. Eu pequei contra o céu. Eu pequei contra o Senhor. Então, ele vai treinando isso no meio do caminho, né? Eu vou chegar lá, eu vou falar isso. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor. Ele foi arrependido, né? Ele já saiu daquele posicionamento, agora ele vai arrependido ao encontro do pai. Então, quando ele chega, o pai já vem com um abraço, com um beijo, não deixa nem ele falar do arrependimento dele. Já tô treinado nada, ele saiu ele treinou, nada. Nem precisava ele falar, porque ali, quando ele chega, o pai já vai ao encontro dele. Então, o pai sempre vai estar esperando. Só que daí, não precisava ter sofrido aquelas dores, né? Perdido muita coisa, né? Perdeu muita coisa. É o que as pessoas precisam compreender, né? Que as pessoas, quando você Perdeu tudo que tinha, né? Quando você faz mau uso da liberdade, você perde muita coisa, irmão. Ele então, perdeu aquilo que ele tinha ali, né? Ele vai ter que conquistar novamente agora tudo de novo. Agora vai ter que conquistar de novo. De fato, é assim na nossa vida, né, pastora? A gente usa, às vezes faz um uso deliberado dessa liberdade que Deus nos deu como filhos, e aí a gente paga um preço altíssimo com consequências, porque essa liberdade é para nos levar para perto dele, não para nos afastar dele. Sim. Né? Então é exatamente isso que Deus está falando com você hoje. De repente você tomou uma decisão de não estar mais na presença de Deus por conta dessa liberdade que ele te deu. Mas também agora eu acredito que chegou o momento de você colocar a mão na consciência e cair em si como filho pródigo. Ele caiu e fala assim: ó, eu preciso voltar para casa do pai, vou abraçar meu pai e eu quero viver com ele e vou falar para ele, pode até tirar minha identidade de filho, mas eu quero pelo menos estar perto dele. Né? A liberdade pode ser que te levou para longe da presença do pai, mas eu vou te falar uma coisa: você deve estar morrendo de saudade dele e vir voltar para perto de novo, e volte enquanto é tempo. Sim, a gente vê que o filho ele teve um novo recomeço, né? Porque trocou a sandália, trocou a veste, isso é tudo sinal de recomeço. Colocou o anel no dedo, é honra, né? A honra, devolveu para ele de volta a pureza. Devolveu para ele de volta isso. Só que o dinheiro, no caso, a herança ali, agora o filho vai ter que batalhar para ter novamente. Então, assim, ele já tinha, era dele. Agora ele vai batalhar para novamente ter essa herança de novo. Porque uma vez que ele pegou e jogou tudo isso fora, e agora ele vai ter que sofrer, era dele sem custo nenhum, né? O pai ganhou, dele, já era a graça ali, já era dele ali, era de graça. E agora ele vai ter que guerrear ali para conquistar novamente essa... Igual o Wallace, né? Nós falamos ontem. Vai ter que conquistar novamente. Nós comentamos sobre o Wallace. Vai ter que trabalhar para conquistar de novo. A sua parte se gastou, agora você trabalha e conquista, ué. A gente deu para você com amor, mas agora você não soube usar, agora você vai ter que correr atrás do prejuízo. Exatamente. Então, assim, a liberdade nos leva. Eu falei outro dia no culto de quinta-feira, nós temos o culto Libertes nas quinta-feiras da nossa igreja. E eu falei assim: toda liberdade tem consequência. Toda liberdade tem consequência. E nós estamos analisando a vida dos dois filhos. E amanhã, pastora, nós vamos falar sobre os erros do filho. Onde que ele errou. O que ele cometeu, né? O que Deus... Vamos aprender amanhã o que Deus quer nos ensinar através desses erros, para que a gente não venha, de repente, cair, né, na mesma cilada do inimigo como eles caíram. Então amanhã
Nós vamos falar sobre o erro dos filhos, né, pastor? E vai ser bom demais também. Novamente estaremos aqui, né? Essa semana toda a gente vai estar falando sobre paternidade, né? Exatamente. Sobre ser filho, sobre a paternidade, sobre entender o que é, porque faz parte do processo da cura. Você só vai conseguir chegar aonde o Senhor quer, ao propósito, ao destino, quando você resolver muitas coisas dentro de você. Curar a paternidade e não ser mais órfão, né? Tirar esse espírito de bastardia. Enxertar em Deus. Né? Enxertar em Deus. Porque uma vez que você tem esse espírito de bastardia, você não consegue chegar a lugar nenhum. Então, é o processo da cura. Então, que você continue com a gente, que a gente vai passando as dicas. Nossa vida é um testemunho vivo disso. Sim. Que vale a pena a gente se curar, vale a pena a gente abrir o coração para a cura e entender o que é e estar disponível. Quando você abre o coração e está disponível, nada impede você de viver o propósito de Deus. Exatamente. Meus irmãos, muito obrigado por ter tido paciência conosco até aqui, tá? Ouvir aqui mais um episódio do nosso podcast, tá? Não deixem de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal. Não deixe de você fazer parte dessa história que nós estamos construindo aqui no YouTube. Então nos ajude a fazer o canal crescer. Curta, compartilhe, comente, ative notificações, faça tudo que tem que ser feito de forma positiva aí no nosso canal. E eu quero reforçar com vocês que em maio nós teremos nosso SICAR, nosso seminário intensivo de cura, restauração e libertação. Tenho certeza que... E avivamento. Deus, e avivamento, Eu tenho certeza que Deus ele vai fazer coisas extraordinárias nesse seminário. Nós convidamos o pastor Oswaldo Lobo, tá? Falta só confirmar com ele, né, pastora? Uhum. Nós estaremos confirmando com ele, mas ele está convidado, já fizemos contato, ele disse que virá, está pronto para vir, só depende de sair a agenda da igreja dele. Então, nós convidamos o pastor Lobo para estar conosco, pastor Isaías Barzan estará conosco no culto de ativação, junto com o missionário Jojo, lá da África, que estará no Brasil nessa época e trazendo pra gente ali uma mensagem de Deus. Vai ativar o seu ministério, vai ativar o seu sacerdócio na sua casa. Às vezes você não é um sacerdote em casa, é momento de você ativar isso. Muita coisa boa vai acontecer. Cura, libertação, transformação. Gente, serão 3 dias, pastor, é isso mesmo? Sim, a gente vai iniciar na sexta e finalizar no domingo, né? Meu Deus, 3 dias intensos. Sexta-feira à noite vai ter um culto de abertura, né? Onde nós estaremos ali falando sobre o SICAR, o poço, enfim, ministrando uma palavra no seu coração. Sábado, o dia todo? Dia todo, sábado. Serão quantas ministrações no sábado? 3 ministrações. 3 ministrações no sábado. Ministração de manhã, de tarde, à noite e domingo. Nós estaremos fazendo um cultaço, né? Uhum. De ativação. Nossa, meu Deus, que é o culto mais esperado, eu acho. Então, não perca. Pastor, mas como que eu faço? Vou ter que ir, voltar? Não, irmão. O preço, entra aí no link que nós vamos deixar aqui embaixo, para você ver o valor. É insignificante pelo tanto de coisa que você vai ter, pelo conteúdo, pelo peso. Você vai jantar lá, você vai tomar café da manhã, vai almoçar café da tarde, jantar à noite, e no domingo você vai ter café da manhã e almoço, e vai ter lugar para dormir, pastora. Sim. Serão 80 vagas para quem quiser dormir lá, né? Sim. Então corre, que ainda dá tempo, tá bom? Tá aí embaixo aqui nos comentários, tá fixo ali para você poder acessar e fazer a sua inscrição. Posso contar com você? Que Deus abençoe. Se você não for, compartilhe pelo menos, copie esse link aí, manda para alguém aí. Pastor, mas eu não moro em São José dos Campos, moro fora do estado, irmão. Corre, compra a sua passagem de avião, de ônibus, vem do jeito que você tiver, mas vai ser bom demais. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã estaremos juntos. Isso, um beijo no seu coração.
fica conosco que amanhã Deus tem coisas grandes para falar ao seu coração. Você que está precisando de ajuda para se libertar de algo ou até mesmo sarar a sua alma de mágoas e feridas que você carrega do passado, convido você a participar do Seminário Sicar, um projeto que irá mudar a sua história, dia 22, 23 e 24 de maio.